Certo, então também temos esse cara que eu imagino que esteja suando agora, porque ele já pagou todo esse dinheiro e essa história simplesmente não desaparece. Ele continua tentando voltar aos holofotes e conseguir mais funções sob o comando do Rei Charles. Mas essa história deve estar assombrando ele. Como deveria, não tenho dúvidas de que Jeffrey Epstein estava aliciando meninas menores de idade para o príncipe Andrew. E uma fonte me disse que o príncipe Andrew não era tão sádico quanto alguns dos outros, mas ele era um pouco sádico com algumas das garotas. Então, e é bom que a mãe dele veio e tirou ele dessa. O processo foi resolvido por algo entre 12 milhões e 15 milhões. Nós realmente não sabemos, mas acho que o valor mais baixo foi 12 milhões. E por que alguém desistiria de 12 milhões de dólares se fosse inocente? Eu não daria 12 milhões de dólares para ninguém se eu fosse inocente. Inocente, e claro, o príncipe Andrew teve aquela entrevista desastrosa com a BBC, onde disse que não suava. Quero dizer, ele realmente se mostrou o idiota que é, porque ele é um grande idiota e também um pervertido. Mas o que eu acho realmente esclarecedor é que o escândalo Epstein simplesmente não desaparece. E Trump agravou isso. E eu acredito que comecei essa odisseia em 2002 e estou nisso há 22, 23 anos. E eu vi o governo encobrir essas redes de tráfico de crianças. Eu vi isso com Franklin, eu vi isso com Epstein. Acho que estamos vendo isso com Didi. Nunca vi promotores do governo trabalharem tanto para sabotar um caso como fizeram com Didi. E o que está acontecendo é que há uma onda de atenção. Isso é ótimo porque criei a organização Epstein Justice e estamos fazendo lobby no Congresso. Temos uma batalha difícil pela frente. Queremos uma comissão do Congresso para investigar Jeffrey Epstein. E queremos duas coisas dessa comissão do Congresso. É uma questão básica de moralidade. Queremos saber por que o governo encobriu o tráfico de crianças e queremos que os responsáveis sejam processados. Duas coisas muito simples, mas vai ser uma briga difícil, eu sei. Muita gente está recorrendo à organização Epstein Justice agora, o que é ótimo, já que venho lutando essa batalha há muito tempo. E a grande mídia me tornou radioativo. Ninguém na grande mídia vai se meter comigo. Eles fazem o melhor que podem. E, na verdade, os grandes podcasts também não querem ter nada a ver comigo. E o meu jornalismo é muito íntegro, como você sabe. Quero dizer, sou muito cauteloso quando escrevo. E, na verdade, quando estou falando também. Então tem sido difícil para mim divulgar minha mensagem, mas o governo Trump, nas últimas semanas, realmente me ajudou a divulgar minha mensagem. E há algumas razões importantes pelas quais, como americanos, precisamos consertar isso. O governo não deveria estar envolvido em encobrir o tráfico de crianças, no mínimo. E se você encobre um crime, está ajudando e sendo cúmplice desse crime. Então nosso governo agora está ajudando e sendo cúmplice do tráfico de crianças. E eu acredito que temos um sistema pérfido e cheio de chantagem. E agora temos a oportunidade de expor tudo isso. E eu realmente espero que meus compatriotas americanos aproveitem essa oportunidade não só para limpar suas sistema político, mas também para realmente ajudar todos os sobreviventes. Nos Estados Unidos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 25% das meninas e 5% dos meninos menores de idade foram molestados. E as pessoas da área acham que esse número é um pouco conservador para meninas menores de idade e extremamente conservador para meninos menores de idade. Considerando apenas dados do CDC, mais de 50 milhões de americanos foram molestados na infância. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos encomendou um estudo que descobriu que entre 240 mil e 325 mil mulheres e meninas são vítimas de tráfico sexual nos Estados Unidos todos os anos. Este é o foco do tráfico sexual. Não é a Tailândia, não é a Europa Oriental, é os Estados Unidos. E isso realmente preocupa.
De acordo com o Relatório Federal de Tráfico Humano de 2023, 664 pessoas foram acusadas de tráfico de crianças em 2023. Agora, se considerarmos o menor número fornecido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que é 240 mil Dimasum, foram traficadas e apenas 664 pessoas foram acusadas de tráfico de menores. Nos Estados Unidos, em 2023, isso representa uma fração de 1% e há milhões de horas de material de abuso infantil na internet. E em 2024, houve 1.375 pessoas condenadas por produzir ou disseminar material de abuso infantil. Então, o que estamos falando é que uma fração de 1% das pessoas que cometem crimes contra crianças, crimes sexuais contra crianças, acabam indo para na prisão. Quero dizer, é uma fração de 1%. Isso é importante porque há milhões de sobreviventes nos Estados Unidos. Há milhões de sobreviventes que foram abusados. Há milhões de sobreviventes que foram traficados. E se permitirmos que o Departamento de Justiça não responda às vítimas, no caso Epstein, um caso comprovado de tráfico, isso envia uma mensagem para milhões de vítimas de que elas não têm esperança e nem voz. Isso é algo que precisamos realmente mudar completamente. As vítimas nos Estados Unidos e, na verdade, ao redor do mundo, precisam ver os responsáveis aqui, indo para a prisão, para que elas acreditem que podem ter voz e alguma esperança de justiça. E isso depende do nosso Congresso, mas acho que nosso Congresso pode ser levado a agir pela vergonha. Eu realmente acho que podemos fazer isso. Epstein Justice está ganhando força e sou muito grato por isso. Finalmente está ganhando força. Nós conversamos sobre isso há 5 anos e eu estava fazendo uma manifestação contra Maxwell. E então, desde então, há alguns anos, eu fundei uma entidade sem fins lucrativos. Finalmente estamos ganhando impulso, o que é ótimo. Parabéns, Nick B. Todos os links dele estão na descrição e também vou colocá-los no chat ao vivo. Então, sabe, você mencionou que o esquema já estava armado com o Didi. E nós falamos sobre o acordo vantajoso com o Acosta. Agora, existe um tema recorrente do envolvimento dos Comey em ambos os casos, e você poderia elaborar sobre isso, por favor? Bem, não só os Comey, mas também tem um Damian Williams muito sujo. Damian Williams era o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York e ele supervisionou o julgamento de Maxwell, que foi cuidadosamente coreografado. Só foram chamadas 4 vítimas, e elas só tinham sido molestadas por Epstein e Maxwell. Então, o que temos ali é definitivamente manter um controle rígido sobre o caso Epstein através do julgamento de Maxwell, porque havia tantas pessoas da imprensa, entre aspas. E Damian Williams também foi o procurador dos Estados Unidos que supervisionou o grande júri no caso do Didi. E aquele grande júri foi realmente também foi sujo. E novamente, nesse momento, havia 5 processos pendentes contra Didi. E eu acho que ele pagou a Cassie naquele momento, mas havia outros 4. 2 delas eram menores de idade traficadas. Quando foram abusadas pelo Didi, uma delas era Little Rod, Rodney Jones, produtor de hip hop. E ele disse que Didi está constantemente traficando crianças. E sabe, ele tentou expressar seu descontentamento sobre isso. E Didi o ameaçou. Ele também comentou sobre as câmeras escondidas do Didi, já confirmadas desde então. Então, Didi estava recebendo atenção demais da imprensa e da mídia para ser um chantagista eficaz. Mas aquele grande júri que foi supervisionado por Damian Williams também foi uma piada. Acho que ele deveria ter indiciado Didi por vários tipos de tráfico infantil, já que vítimas vieram a público. Na verdade, 2 dessas vítimas se manifestaram bem no início contra Didi. E ser abusado quando menor de idade e enfrentar um monstro como Didi, quero dizer, eles realmente reuniram muita coragem.
E então, para o governo dizer que elas não existem, o governo basicamente disse que elas não existem. Como o governo disse que Epstein nunca aliciou crianças para nenhum dos seus comparsas. Então, com Didi, temos uma dinâmica muito parecida e Maureen Comey, ela foi a procuradora assistente dos Estados Unidos no julgamento de Maxwell e foi a procuradora assistente dos Estados Unidos no julgamento de Didi. Então ela é muito boa em encobrir as coisas. Entre a dupla de Damian Williams e Maureen Comey, essa é uma dupla superlativa se você quiser encobrir algo no Procuradoria Federal dos Estados Unidos. Então, assim que você vê esses nomes envolvidos nesses casos, isso já te diz que tudo está armado desde o começo? Eu escrevi um artigo sobre Didi em 1º de maio de 2024 e dizia que tudo já estava armado. Assim que vi que Damian Williams estava supervisionando o caso, eu soube que tudo já estava armado. E foi meio estranho desde o começo, porque aqueles mandados de busca que os federais cumpriram na casa do Didi, em Los Angeles, e também na casa dele, em Miami. Eles partiram do Distrito Sul de Nova York. Você pensaria que eles viriam do Distrito Sul da Califórnia ou do Distrito Sul da Flórida, mas, em vez disso, vieram do Distrito Sul de Nova York. Assim, Damian Williams podia monitorar tudo. Ele faz parte da máquina política. Ele é um cara muito sujo. E ele foi Terry McAuliffe, que era o operador de dinheiro do Clinton e também governador de Maryland, basicamente ensinou Damian Williams a ser sujo na política. Então, uma das coisas que me fez pensar que tudo já estava armado foi o desaparecimento das acusações relacionadas às armas que tinham os números de série removidos. Porque esse é um crime extremamente grave que prevê uma pena alta de prisão, não é? E tudo isso simplesmente sumiu no Triângulo das Bermudas. Bem, quero dizer, não só isso, você tem as armas, você tem as drogas, você tem o tráfico de menores. E agora ele só está enfrentando 2 acusações da Lei Mann, que é transportar adultos entre estados para fins morais. Então ele pode pegar até 20 anos e... Isso é meio que... Eu fiquei me perguntando sobre isso. Houve um grande júri muito sujo com Damian Williams, que indiciou Didi por uma acusação de crime organizado. Poderia tê-lo indiciado por várias acusações de crime organizado. Mas então aquela acusação original foi substituída por outras acusações. Então eu pensei, bom, sabe, o Didi vai ter que cumprir pena. Mas então as autoridades federais trabalharam muito para sabotar esse caso. E agora o Didi está encarando 20 anos e provavelmente vai pegar de 5 a 10. E ainda vai poder ficar com todo o dinheiro dele. Eu não acho que ele vai ser um bom chantagista nesse momento. Então quero dizer, as autoridades federais vão ter que ir atrás de outros chantagistas, o que tenho certeza que eles já estão fazendo. Mas ele já cumpriu seu propósito, assim como Maxwell e Craig Spence cumpriram os deles. Então, uma pergunta de um espectador. Obrigado, Nick, pelo seu trabalho. Por que você acha que Damian Williams saiu antes de Didi ir a julgamento, Nick? Eu acho que Damian Williams estava lá para fazer controle de danos, primeiro com Maxwell e depois com Didi. E acredito que tenho falado bastante sobre Damian Williams em alguns podcasts bem grandes. E eu não sei se contribuí para isso, mas Damian Williams já tinha feito o trabalho sujo dele e podia voltar ao anonimato. Será interessante ver onde Damian vai surgir. Aposto que será em um escritório de advocacia influente, recebendo muito dinheiro. Isso é meio interessante. Eu estudei o livro negro e Damian Williams recebeu uma bolsa de estudos, acredito que de $90 mil, para frequentar a Faculdade de Direito de Yale pelo Fundo de Bolsa Soros. Qual?
E então Daisy Soros, o irmão de George Soros. E o que me fascina nisso é que o nome de Peter Soros aparece circulado 2 vezes no livro negro. 2 vezes. Ele tem a distinção de ter o nome circulado 2 vezes e está no conselho que deu a Damian Williams aqueles $90.000 para frequentar a Faculdade de Direito de Yale. Então, isso é algo realmente sinistro ou é apenas uma coincidência estranha? Nós não sabemos. Eu não sei.